Neste vídeo, vamos tratar da projeção de um vetor na direção de outro vetor. Em primeiro lugar, vamos recordar como nós obtemos as coordenadas de um vetor ou segmento de reta em um sistema de eixos retangulares. Se nós temos um eixo x e um eixo y, sendo ambos perpendiculares entre si, e representamos um dado vetor neste sistema, nós obtemos as coordenadas deste vetor através de suas projeções, Vx e Vy. Para obter as projeções, nós necessitamos da norma do vetor e do ângulo que esse vetor faz com cada eixo. Chamarei o ângulo que ele faz com x de θ e o ângulo que ele faz com y de alfa. Evidentemente, alfa mais θ é igual a π sobre 2. Por construção, estamos lidando com um sistema de eixos ortogonais. Vx será dado por v cosseno de θ e Vy por v cosseno de alfa. Estas duas expressões são obtidas a partir da trigonometria desses dois triângulos. Vemos que a projeção envolve a norma do vetor e o cosseno do ângulo entre o vetor e a direção ao longo da qual nós queremos projetá-lo. Essa direção pode também ser indicada em termos de um vetor. Nós podemos, por exemplo, ter esse sistema de eixos coordenados x e y com suas direções dadas em termos de versores, que no caso, seguindo a convenção dos livros, eu chamarei de I e J. Lembrando que eles continuam sendo perpendiculares. Vamos considerar, então, que nós temos um dado vetor que eu chamarei de V1 e eu quero projetá-lo na direção de um outro vetor arbitrário que eu chamarei de V2. E eu sei que estes vetores fazem um ângulo θ entre si. Eu chamarei a projeção de V1 na direção de V2 de P. Obviamente, P terá a direção do vetor ao longo do qual nós queremos projetá-lo, no caso, V2. A norma de P será dada traçando uma reta que passa pela extremidade final de V1, cruza V2 perpendicularmente. Então, esta distância fornecerá a norma de P. E o vetor P estará na direção de V2. Como nós obtemos este comprimento P? Vamos considerar o seguinte triângulo. Este lado tem a norma de V1 e este outro possui a norma de P. Assim, P será dado por V1 cosseno de θ. A projeção deverá ter a mesma direção de V2. Nós vamos designar a direção de V2 por seu versor, ou seja, tomarei o vetor V2 e dividirei por sua norma. Se eu tenho a norma e tenho a direção e o sentido, eu tenho o vetor determinado. Assim, o vetor projeção, que eu chamei de P, será simplesmente a norma V1 cosseno de θ vezes a sua direção, que nós podemos escrever como sendo V1 cosseno de θ multiplicando o vetor V2 e tudo dividido pela norma de V2. Essa expressão está correta, soluciona o nosso problema. Porém, nós podemos reescrever cosseno de θ em termos do produto escalar de V1 com V2. Nós sabemos que o produto escalar de V1 com V2 é igual a
norma de V1, que multiplica a norma de V2, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles, que é θ. Logo, cosseno de θ será igual a V1 escalar V2 sobre o produto de V1 com V2. Onde aqui, lembra-se, é um produto escalar, eu estou lidando com dois vetores. Aqui é um produto convencional dos reais, então eu estou lidando com números. Assim, nós poderemos reescrever esta expressão como sendo V1, substituirei o cosseno de θ pela expressão que acabamos de obter, V1 escalar V2 sobre o produto das normas V1, V2, que, por sua vez, multiplica o vetor V2 sobre a norma de V2, que eu vou simplesmente designar por V2. Não vou mais escrever o módulo desta forma. Lembre-se que aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho o resultado de um produto escalar, que é um escalar, e aqui eu tenho dois números. Eu vou cancelar este V1 que está multiplicando por este V1 no denominador. Então, eu ficarei com V1 escalar V2 sobre módulo de V2 ao quadrado, multiplicando o vetor V2. Esta é a expressão geral em termos do produto escalar para obter o vetor projeção de V1 na direção de V2. Note que esse vetor possui a orientação de V2. Um caso particular importante ocorre se V2 for, na verdade, um versor. Ou seja, temos um caso destes em que a norma de V2 corresponde a 1. Substituindo, nós teremos neste caso particular que a projeção é dada por V1 escalar versor V2, que multiplica o versor V2. O V2 ao quadrado é 1 ao quadrado, que acaba sendo 1, eu não coloco nesta relação. Neste caso, nós teremos aqui o produto escalar de V1 com V2 versor, será igual à norma de V1, que multiplica a norma de V2, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Assim, nós temos que a projeção se reduz a V1 cosseno de θ multiplicando V2 versor. Este resultado é útil para obtermos as coordenadas de um vetor em um sistema de eixos retangulares representando cada direção por um versor. Vamos supor que nós tenhamos, então, o nosso sistema de eixos x e y. Vou representar a direção x por um versor e a direção y por um versor j e representarei o meu vetor v. Vou supor, de maneira consistente, que o ângulo entre v e a direção x é θ e o ângulo entre v e a direção y é α. Assim, nós temos que sua projeção na direção x eu vou chamar de Vx e sua projeção na direção y, que eu vou chamar de Vy, são suas coordenadas. Temos que o vetor v será dado por Vx na direção y mais Vy na direção j. E como que eu obtenho de forma prática essas coordenadas Vx e Vy? Basta tomar o produto escalar de V com o versor designando aquela dada direção. Teremos que Vx será simplesmente V escalar I na direção I e Vy será simplesmente V escalar J na direção J. E, em termos dos ângulos, nós temos aqui V cosseno de θ I mais V seno de θ J. Lembre-se, este resultado simples só é válido se estamos lidando com um sistema de eixos perpendiculares e quando estamos representando suas direções por versores.